E aí galera, beleza? Aqui é o professor Rafa para mais uma aula de matemática. O nosso assunto que é potenciação, raízes quadradas e raízes cúbicas. E nessa aula de hoje, especificamente, aula 02, raiz quadrada e quadrados perfeitos. Vamos lá? Bom, eu vou começar explicando o conceito de raiz quadrada para vocês. Então a gente vai falar primeiro sobre a raiz quadrada e depois a gente fala sobre quadrados perfeitos. Como vocês podem ver, eu coloquei uma figura aqui ao lado de um tabuleiro de xadrez. Se nós contarmos as quantidades de casinhas que tem no tabuleiro de xadrez, nós vamos contar que são 64 casinhas, né? São 8 fileiras de 8. Então aqui nessa fileira tem 8, mais 8, mais 8, mais 8. Ou seja, são 64 casinhas de, no tabuleiro de xadrez. Agora vamos pensar uma coisa, né? Se tem 64 casas, quantas fileiras eu tenho no comprimento e aqui quantas eu tenho na largura, né? Porque o tabuleiro forma um quadrado. E sim, é o mesmo valor, tanto para um quanto para outro. De frente eu tenho 8 e de lado eu tenho 8. E aí, se você pensar um pouquinho, o total não deu 64? Por que deu 64? Porque 8 multiplicado por 8 é igual a 64. Instintivamente, a gente acaba de aprender uma matéria interessante da matemática chamada radiciação. Então, a radiciação é justamente aquela parte que cuida das raízes. E aqui no caso, eu posso afirmar que a raiz quadrada, esse é o símbolo da raiz, né? Como é que a gente lê isso? Raiz quadrada de 64, ela é igual a 8. E por que disso? Por aquilo que a gente acabou de falar sobre o tabuleiro de xadrez, né? Ele é um tabuleiro 8 por 8 gerando 64 casinhas. Então a raiz do 64 vale 8. Mantendo o mesmo raciocínio, se eu pedisse para vocês agora me falarem qual é a raiz de 25, quanto que você me responderia? Você teria que pensar qual é o quadrado que tem uma área 25 e de quanto que é o seu lado, né? Então essa área aqui, essa superfície do quadrado, ela vale 25. E aí como é que eu chego no lado dele? É só pensar que número vezes n mesmo, assim como era 8 vezes 8, que no caso dava 64, mas que agora tem que dar 25. Esse número só pode ser o 5. Então a raiz quadrada do 25 é o número 5. E aí você acaba de aprender um conceito simples chamado raiz quadrada de um número. Para fazer mais um aqui para a gente pensar mais um pouco, ó. E o 81? Qual que é a raiz quadrada do 81? Então a gente vai pensar da mesma forma, que número multiplicado por ele mesmo, ou seja, ele está ao quadrado, de acordo com a aula passada que eu dei para vocês, né? Que foi sobre os quadrados e os cubos dos números, né? Dos números naturais. E aí a raiz de 81 vai dar quanto? Vai dar 9. Pronto, nós achamos 9. Então a gente aprendeu agora o conceito de raiz quadrada. Tá, mas a aula de hoje não é só sobre raiz quadrada, também sobre quadrados perfeitos. O que vai ser quadrado perfeito? Só a gente pensar um pouquinho. Vamos fazer aqui o desenho de um quadrado e agora vamos raciocinar da seguinte forma. Vamos pensar no lado e na sua área. Se eu chamar esse lado do quadrado de 1, esse lado também vai ser 1, e no caso o lado vai ser 1, então a área vai ser 1 vezes 1, que dá 1. Se eu chamar o lado de 2, ele vai ser 2 vezes 2, que vai resultar em 4. Se o lado for 3, 3 vezes 3 é 9. Se o lado for 4, a área do quadrado é 16. Se a área for 5, 25. Se o lado for 6, 36. Se o lado for 7, 49. E se o lado for 8, eu vou chegar no 64. Repara uma coisa, que toda vez que eu peguei o lado e multipliquei por ele mesmo, eu cheguei no valor da área. Esses valores que você está vendo aqui da área são os valores que seriam a raiz quadrada, o número que estaria na raiz quadrada.
E o resultado da raiz quadrada seria o valor do lado. Então a gente já acabou de associar de novo o lado do quadrado como sendo a resposta da raiz e a área toda, né, a superfície inteira sendo o quê? O número que vai dentro da raiz quadrada. E aí eu quero saber por que eles são chamados de quadrados perfeitos. E no caso, esses quadrados perfeitos são justamente os elementos os quais estão aqui com esse retângulo vermelho que eu acabei de fazer. Eles são os quadrados perfeitos. Por que são quadrados perfeitos? Por um motivo simples. Porque 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e assim vai. Isso aqui vai para o infinito. Por que eles são considerados quadrados perfeitos? Porque as suas raízes, por exemplo, a raiz 16, está aqui, ó, 4 e assim por diante, elas têm resposta, essas raízes, elas possuem respostas de números naturais. Então a raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5, a raiz de 36 é 6, a raiz de 49 é 7, a raiz de 64 é 8. Toda vez que essa raiz quadrada tiver uma resposta, um número natural, eu posso considerar esse número um quadrado perfeito. Beleza, galera? Então, só um exemplinho para a gente terminar a nossa aula. Se eu quisesse saber de quanto tem que ser o lado de um quadrado para que a superfície dele seja 30, eu estaria então fazendo a raiz de 30. O 30 seria um quadrado perfeito? Não seria. Por quê? Repara uma coisa, o lado 5 está dando 25 e o lado 6 está dando 36. O 30 não ficaria entre o 25 e o 36? Então provavelmente o 30 é um número que está entre 5 e 6 o seu lado. Então, se isso aqui fosse uma superfície de 30, o lado vai ser 5, alguma coisa. Inclusive, vamos pegar aqui a calculadora para tirar essa dúvida. Se eu pegar aqui a calculadora e fizer agora o 30 na raiz, deve dar mais ou menos 5,5. É, 5,47, ó. Então ele não é um número inteiro. Portanto, a raiz de 30 não é um quadrado perfeito, né? Deu 5,47 aproximado, estou arredondando aqui. Ele não é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito precisa ter um número que vezes ele mesmo dê o resultado de dentro da raiz. Beleza? Um abraço, até a próxima, galera. Não deixe de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, dá um like aí, fortalece a gente. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Dê seu comentário para nós, porque é muito importante. Um abraço, até a próxima.